Muito bem, aula número 9 da nossa Escola Bíblica em 2021. Eu vou falar sobre a igreja e o ministério do acolhimento. Para isso a gente precisa ler um texto bíblico que está em Lucas 9, versículos 10 em diante. A gente vai ler o seguinte: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo, e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida, ou Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos num lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Meus amados, esse texto aqui é o texto da multiplicação, dos pães e dos peixes. Mas o que chama a atenção aí é que Jesus, vendo aquela multidão que foi na direção dele, ele acolheu. Ele não teve a postura de dizer: olha, eu já estou cansado, olha, não é o momento, olha, esse não é o meu ministério, olha, eu não quero fazer isso agora. Enfim, pelo contrário, Jesus acolheu aquela multidão, atendeu ali os que estavam doentes, enfim. E quando surgiu uma necessidade física, e eles estavam com fome, os apóstolos pensaram logo no mais fácil, que seria mandá-los embora. Culto acabou, não tem cantina, cada um vai para sua casa e se vira para comer. Jesus dá uma ordem: vocês é que precisam dar comida para eles. É lógico que Jesus não está ali ensinando assistencialismo, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com essa responsabilidade que a igreja tem de acolher as pessoas em suas necessidades, nas suas limitações. Eu queria ler um outro texto aqui que está em Mateus 9:35. Deixa eu correr aqui com a Bíblia aqui para Mateus, capítulo 9, versículo 35 em diante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olha só. Jesus tinha compaixão das pessoas. Ele tinha empatia, ele conseguia entender a dor das pessoas. E não só entender, mas ele tomava ações para sanar a dor dessas pessoas. A gente tem um problema que a gente não pode confundir a missão da igreja. A missão principal da igreja é viver de forma digna, vivendo o evangelho, demonstrando através da vida o que é o evangelho e fazendo com que mais pessoas se lancem aos pés de Cristo através da conversão. Essa é a missão principal da igreja. Só que o fato de ser a principal não significa que as outras não sejam importantes. E uma das missões importantes da igreja é justamente essa questão do acolhimento das pessoas em suas necessidades. Então a igreja precisa acolher aqueles que sofrem. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente angustiada, ansiosa, depressiva, passando por momentos muito difíceis em suas vidas e precisam de alguém para dividir essa carga, para dividir essa dor. A gente precisa também acolher aqueles que estão famintos, ou seja, aqueles que têm fome física, precisam de comida, precisam de material de higiene, precisa, enfim, de algo ali para a sua sobrevivência do dia a dia.
Terceira coisa, a igreja precisa acolher aqueles que estão desgarrados, aqueles que se desviaram, aqueles que ficaram enfraquecidos e por algum motivo se distanciaram da igreja. É responsabilidade da igreja acolher essas pessoas também. E precisamos acolher aqueles que estão oprimidos. Aqui tem um campo vasto aqui para a gente falar dessa questão dos oprimidos, né? Dos que estão fracos, estão oprimidos, estão, enfim, sobrecarregados. Muita gente pega essa parte aqui para levar para o lado de política, né? Tem até uns pseudo-teólogos aí fazendo teologias sociais, enfim, e acabam mudando totalmente o foco do evangelho. Não é esse o caso. Igreja local. Existe uma comunidade em sua volta que inicia dentro da igreja. Porque acredite, você tem dentro da igreja pessoas sofrendo, pessoas oprimidas, pessoas com fome, pessoas precisando de apoio, pessoas precisando ser acolhidas. Existe isso dentro da igreja. Por isso que Paulo ensina que primeiro esses domésticos da fé, esses que estão dentro. E depois, que se você olhar para a comunidade em volta, você vai perceber que a igreja tem um trabalho para fazer ali. E a igreja não pode virar as costas para esse trabalho. A igreja precisa saber acolher. Tem uma coisa que a gente pouco fala, que é o acolhimento das pessoas que aparentemente está com a vida tranquila. Às vezes você olha para a pessoa, tem uma boa profissão, ele está aparentemente equilibrado financeiramente, ele tem uma família aparentemente estruturada. Só que às vezes tem algum vazio, tem alguma coisa lá dentro dela, dessa pessoa, que precisa ser preenchido. E a igreja tem obrigação também de acolher essas pessoas. Meus amados, precisamos fazer bem e muito bem esse ministério de acolhimento. Precisamos ser igreja de verdade, pregar o evangelho, mas nunca virar as costas para as dores das pessoas que estão perto da gente. Que Deus nos abençoe.